a Timóteo, eu meditando e entendendo um pouco da história de Paulo, entendendo um pouco da história de Timóteo, eu pude entender que Paulo, ele cresceu aprendendo aquilo que era correto, aquilo que era justo. Antes dele começar a ser perseguidor dos cristãos, Paulo, ele cresceu sendo ensinado pelos pais. Mas infelizmente ele se corrompe e começa a perseguir. Eu consigo entender que Paulo, depois que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia vai nos contar que ele vê uma glória e Jesus dizendo para ele: por que, Paulo, na época Saulo, por que me persegues? Por que persegue os cristãos? E com isso Paulo perde a visão por 3 dias. E a Bíblia vai dizer que o homem ora por Paulo. Depois da conversão, Paulo começa a ter a visão novamente. E com isso ele entende a dependência e entende a verdade, que era Jesus. Por que tu está dizendo isso, irmão Charles? Eu quero fazer aqui um resumo, uma pequena introdução, de que eu consigo entender que Paulo, ele com certeza entendia a misericórdia que estava sobre a vida dele. Começa a meditar comigo um homem que era perseguidor, a ponto de matar os cristãos. Ele recebe um perdão, ele recebe uma misericórdia, uma graça, que não se explica. Então Paulo, depois da conversão, entendia que mesmo ele sem merecer, mesmo ele sem entender, ele sabia a misericórdia, a graça e o amor que estava sobre ele. Por isso ele tinha força. Quando ele olhava para isso e sabia de onde ele tinha vindo, o que ele tinha feito, quando Paulo olhava e entendia o que ele tinha cometido, ele dizia, chegava à seguinte conclusão: é impossível abandonar Jesus. É impossível eu abandonar o Evangelho. É impossível eu parar de pregar a palavra do Eterno. Porque olha de onde eu vim. Olha o que eu fiz. Olha o que eu tive coragem de cometer. E mesmo assim a misericórdia do Eterno me alcançou. Mesmo assim a graça, o amor do Eterno me alcançou. Glória a Deus. E antes de eu entrar naquilo que o Senhor ministrava no meu coração, eu quero trazer uma reflexão para a tua vida. Ei, lembra de onde você foi arrancado pela mão do Eterno. Aleluia. E eu tenho certeza que você vai chegar à seguinte conclusão: não posso parar. Eu não posso olhar para trás. É impossível eu retroceder. Aleluia. Alabante, eu vou me negaçar. Aleluia. Ei, nós temos uma misericórdia, uma graça e um amor imerecido. Aleluia. A gente não merece, pois o Senhor nos amou. Então não pense em olhar para trás. Não pense em parar. Olhe de onde o Senhor te tirou. E olha a misericórdia e o amor que está sobre a tua vida. E Paulo assim começa a ser um pregador do Evangelho. Paulo começa a ser um evangelista. Paulo começa a ser aquele que instrui a igreja, prepara a igreja. Você tem noção que é isso? De perseguidor. Meu Deus. E depois um
que ensina, instrui a igreja. Adabaço, como elevassaio. E Paulo, quando está escrevendo essa carta, já de idade avançada, para Timóteo, um filho na fé, como o próprio Paulo disse, algo que me chamou a atenção aqui, que mexeu comigo, é que Paulo, quando está escrevendo essa carta, Paulo não está sentado na mesa de um restaurante. Quando Paulo está escrevendo essa carta, Paulo não está sentado dentro de um escritório de sua casa. Quando Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, Paulo não está numa situação favorável, talvez com a sua conta recheada, não. Você estudando e meditando a palavra, você vai entender que Paulo está preso. Paulo está encarcerado. Paulo está preso pela segunda vez em Roma. Isso mexe comigo. Isso mexe com a minha estrutura. Ei, por muitas das vezes a gente espera estar numa situação favorável para fazer aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer. Por muitas das vezes a gente espera estar numa situação boa para tomar posse daquilo que o Senhor ministrou no nosso coração, para tomar posse da direção que Deus tem nos dado. Ei, quem você é? Alguém que usa Deus na hora que você quer? Ou você é um vaso que está pronto a todo momento para Deus usar? Aleluia. Glória a Deus. Paulo estava numa situação infavorável. Ele podia simplesmente dizer: eu estou preso, aflito, angustiado, sendo maltratado. Eu vou ficar aqui no meu canto esperando uma solução ou talvez a morte. Mas Paulo entendia o seguinte: Paulo, com certeza, sentado dentro da cadeia, olhava assim: olha de onde eu vim, olha o que eu fiz. Por isso essa aflição que eu estou vivendo, essa situação que eu estou enfrentando não vai me parar. E principalmente não vai parar a palavra do Eterno. Aleluia. Paulo estava ferido. Ei, talvez você está enfrentando uma situação de aflição. Talvez você está ferido. Talvez você está angustiado. Mas eu quero te dizer, se você entende, glorifique ao nome do Senhor. Paulo está nos ensinando algo extraordinário aqui. A tua ferida não pode parar você. A tua ferida não pode fazer você parar de produzir. A tua ferida não pode fazer você entregar os pontos, não. Essa ferida faz parte do processo. E Paulo entendia: eu posso estar preso, eu posso estar encarcerado, mas a palavra do amante, mas a palavra não. A palavra está viva. Quem entende, levanta a mão e glorifica. A palavra está viva. Está ferido, está anunciado, mas a palavra sobre a tua vida está viva. A palavra sobre a tua vida está mantida. Glória. Você pode estar ferido, você pode estar passando por um momento de aflição, aonde você olha para um lado, olha para o outro e não tem solução. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Ei, por mais que você esteja em momento desfavorável, a promessa do Senhor está viva. A promessa do Senhor está viva. Aleluia. Paulo entendia isso. Paulo entendia isso. Calabaço, como ele gastai. Então eu quero trazer uma mensagem para o teu coração, assim como Deus falou no meu coração. Ei, independente da tua situação,
Não deixe que aquilo que eu tenho sobre a tua vida, ei, Devadagassaio, pare de dar fruto, pare de avançar. Aleluia, você sabe o chamado que está sobre a tua vida, você sabe a unção que está sobre a tua vida, você sabe quem te chamou, você sabe quem te escolheu. Então por isso, não deixe que a aflição, que a situação desfavorável te pare e te aprisione, porque a palavra do Senhor sobre a tua vida está viva. Aleluia. E Paulo aqui escrevendo a Timóteo, o filho dele na fé, e ele começa a trazer conselho para Timóteo. Calabachuga, nevasta. Paulo estava numa situação de tanto já ter vivido experiências, de tanto já ter aprendido, numa posição, podemos dizer, de pastor, de bispo. E ele agora começa a aconselhar a Timóteo. Eu já quero liberar algo aqui do céu para a tua vida. Dê valor à tua igreja. Dê valor aos conselhos que o teu pastor, o teu bispo lhe dá. Porque são conselhos. Você precisa entender aquilo que está sobre a vida do teu pastor, do teu bispo. E Paulo aqui está aconselhando a Timóteo. Paulo entendia que Timóteo, por mais que sendo jovem, não tendo muita experiência, ele conseguia enxergar, ter um discernimento espiritual de Timóteo. Ele era escolhido também pelo Senhor. Algo que chamou a atenção de Paulo a Timóteo foi pela fé que Timóteo tinha e não fingida. Paulo ele destaca isso na palavra, ele tem o prazer de destacar isso. Timóteo, eu tenho gratidão a Deus, e em todas as minhas orações, eu oro pela tua vida, isso me alegra. E uma das coisas que me chama a atenção em ti, Timóteo, é a fé que você tem, não é fé fingida. E são conselhos trazendo para as nossas vidas que nós precisamos meditar e entender que a gente precisa ter uma fé madura. Algo que chamou a atenção de Paulo foi essa fé de Timóteo. Talvez você venha com uma expectativa grande e o Senhor usa um profeta para falar contigo de algo que o Senhor irá fazer, de estar liberando sobre a tua vida, e você fica, grato ao Senhor. Glória a Deus. Só que o tempo não é nosso, o tempo é do eterno. Aleluia. E algo que o profeta disse através do Senhor ainda não se cumpre, e você começa a se esmurecer na sua fé. Ei, você precisa amadurecer na fé que você diz ter em Jesus. Você precisa ter uma fé madura de dizer assim: eu não te adoro porque você pode me dar, não. Eu te adoro pelo que você é. Você precisa entender que se você não amadurecer nessa fé, talvez você perde aquilo que o Senhor quer te entregar e já está pronto. Lembra do povo do deserto? O Senhor já está me levando para um outro lado. Lembra do povo do deserto? Portanto, questionar, portanto, murmurar, de dizer que tinha fé, ao mesmo tempo não tinha. Qual é a fé que você tem? Olha para a cruz, olha para o amor de Jesus sobre a tua vida. Então, independente se ele fizer ou não, ele continua sendo teu salvador e teu rei.
precisa ter uma fé madura em Jesus. Talvez algumas coisas ainda não estão liberadas porque a tua fé está imatura. Talvez algumas coisas o Senhor não concretizou sobre a tua vida porque a tua fé não está madura. Então eu quero te chamar a atenção, assim como o Senhor me chamou a atenção. Vamos sair daqui nessa noite com uma fé madura, com uma fé não fingida, de ao mesmo tempo estar bem, e ao mesmo tempo não estar bem achando que Jesus precisa realizar aquilo que nós queremos no nosso tempo. Ei, adore Jesus pelo que Ele é. Adore Jesus pelo que Ele já fez na cruz por nós. Adore Jesus, porque através de Jesus existe um lugar preparado para cada um de nós. Através de Jesus existe uma eternidade para cada um de nós. Por isso, saia daqui nessa noite com uma fé madura em Jesus. E isso chama a atenção de Paulo. E Paulo começa a preparar Timóteo, ele começa a aconselhar Timóteo. Ele começa a dar direções a Timóteo. E eu comecei a notar algumas coisas que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Obrigado, tá? O Senhor começa a ministrar no meu coração algumas direções que Paulo começa a dar a Timóteo. A primeira direção, o primeiro alerta que Paulo dá a Timóteo é o seguinte: Timóteo, ei Timóteo, desperta o dom, Timóteo, que já existe em ti, Timóteo. Aleluia. Ei Timóteo, desperta o dom. Ei, vem comigo, me ajude a pregar. Se Paulo está dizendo para Timóteo despertar o dom que há nele, quer dizer que já existia um dom nele, só que o dom estava morto, estava dormindo. E o Senhor ministrava no meu coração o seguinte: a gente tem um hábito não muito bom aos olhos do Senhor de pedir algo novo, sendo que já existe algo em nós. Maravilha. Só que está morto. É Deus. Talvez você está pedindo um dom para que você possa adorar, cantar bem. E talvez um sonho que Deus te dá dentro da sua casa para você entregar a alguém, você não entrega. Como você pode pedir algo novo do Senhor, sendo que Jesus já te deu algo que está dormindo em você? Meu Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte: primeiro desperta o dom que há em ti. Desperta aquilo que Jesus já te deu, para que você possa pedir algo novo do Senhor. Aleluia. Ei, talvez você está pedindo: Deus, eu quero me dar me dá o dom da palavra, eu quero pregar bem, Senhor. Aí Jesus desce e diz assim: primeiro você precisa entregar o sonho que eu tenho te dado na sua casa. Primeiro você precisa orar para quem eu tenho pedido para você orar. Primeiro você precisa despertar o dom que há em ti. Eu creio. E Timóteo estava tendo essa direção de Paulo, e Paulo estava dizendo: desperta o dom que há em ti, antes de você receber algo de novo do eterno. Por isso, comece a fazer nessa noite uma reflexão, uma análise daquilo que o Senhor já te deu. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa noite, existe algo que o Senhor já nos deu, e a gente deixou de lado, e a gente deixou dentro da gaveta. Mas eu quero te dizer nessa noite: ei, vai lá, faz uma análise e desperta o dom que há em ti, para que você depois possa viver algo novo do céu. E um segundo conselho de Paulo a Timóteo é o seguinte: Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: Timóteo, eu preciso que você confie. Eu preciso que você confie, porque, Timóteo, você está
diante de um cenário que muitos estão confusos, muitos estão, aleluia, depois a igreja, se quiser meditar essa palavra, muitos estão confusos, muitos estão deixando de acreditar na fé, naquilo que eu preguei. Então você precisa confiar nas instruções que eu estou te dando, Timóteo. Você precisa confiar na direção que eu estou te dando, Timóteo. Ei, não ignore, não deixe de dar valor quando alguém, servo do Senhor, te aconselha e te direciona. Você precisa confiar naquilo que o Senhor tem falado em teu coração. Porque o povo estava vivendo uma fé fracionada, deixando de acreditar. Só que Paulo estava dizendo: Timóteo, você precisa confiar. Assim como você precisa despertar o dom que é em ti, você precisa estar pronto, Timóteo, porque o que você vai enfrentar não é fácil. Ei, aleluia. Ei, glorificado e eterno é o teu nome, Jesus. Aleluia. E Paulo nem sabia que estava no fim da vida dele. Paulo sabia que estava chegando um cenário que ele seria martirizado. Paulo entendia que estava chegando o fim. Paulo entendia que ele cumpriu um bom combate. E Paulo precisava passar o bastão. Paulo precisava dizer para Timóteo que ele precisava continuar com aquilo que ele tinha pregado. Ei, você precisa entender que aquilo que o Senhor tem dado a ti, que aquilo que o Senhor fala ao teu coração, que toda a preparação em Cristo que você teve, não é só para você. Você precisa dar continuidade, você precisa passar o bastão, você precisa entender que não é só para você, e sim para todos. Paulo estava preparando Timóteo, dizendo: Timóteo, não deixe que o sentimento de soberba entre no seu coração. Você precisa entender, Timóteo, que o Evangelho precisa continuar, que o Evangelho precisa alcançar outras vidas. Por isso, a gente tem vivido alguns cenários de alguns pregadores, de alguns cantores, que tem se corrompido achando que a glória dele, achando que o que o Senhor fez, que o Senhor derramou sobre a sua vida para ele. Ei, mas eu quero te dizer nessa noite: guarda o teu coração. Maravilha. Guarda o teu coração, porque eu tenho certeza, se você entender e despertar o dom que há em ti, o Senhor vai fazer grandes coisas. E você vai precisar entender que você precisa dar continuidade e ensinar para quem estiver do seu lado. Aleluia. Paulo estava ensinando a Timóteo que aquilo que Paulo recebeu não era dele, mas sim do Eterno, sim do Senhor. Então aquilo que o Senhor te der, aquilo que o Senhor fizer, não é para a tua glória, é para a glória dele. Aleluia. Então guarda o seu coração. Aleluia. E um dos conselhos também que mexe comigo, de Paulo a Timóteo, é que Timóteo fala assim: ô Timóteo, não se embaraça com as coisas desse mundo. Guarda o teu coração, Timóteo. Isso mexe comigo, porque embaraçado está meramente preso, não está totalmente preso. E o Senhor ministrava meu coração dizendo o seguinte: talvez a gente está cantando bem, talvez a gente está pregando bem, talvez a gente está ensinando bem, talvez a gente está aconselhando bem, mas está embaraçado com algumas coisas desse mundo. Alabaixo e levasse, eu preciso terminar, vou terminar, porque a hora não coopera. Talvez você está num momento bom com Jesus, mas talvez você está embaraçado com algumas coisas desse mundo. Ei,
Por isso, eu quero te dizer, faça uma análise da tua vida com Deus, assim como eu tenho feito. E peça para o Senhor tirar tudo aquilo que não lhe agrada a Ele, para que você possa ser alguém aprovado pelo Eterno. Você precisa entender que você é alguém que está aqui nessa noite, que existe promessa sobre a tua vida. Mas por causa do embaraço, por causa das nossas atitudes, as promessas não se cumprem. E o interessante é que muitas das vezes a gente conhece a palavra, a gente conhece Jesus, mas está embaraçado com algumas coisas desse mundo. E eu tenho certeza que nós servimos um Deus que desembaraça, que corta laço. Guarda a sua mente. Paulo estava aconselhando a Timóteo. Timóteo era um jovem, e ele precisava estar pronto e entender aquilo que ele enfrentaria. Por isso Paulo estava preparando a mente e o coração de Timóteo. E não é diferente em nossas vidas. O Senhor quer trazer uma maturidade para a nossa mente, para o nosso coração. Ei, aleluia! E nós precisamos, assim como eu falei, ter uma maturidade espiritual. E um dos conselhos que Paulo também está dando a Timóteo é para que Timóteo fuja dos laços do diabo. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender e parar de brincar. Nós precisamos parar e entender de brincar com o inimigo. A gente precisa fugir. Ei, talvez você tenha um potencial na mão do Eterno. Eu tenho certeza que você é escolhido. Eu tenho certeza que o Senhor te chamou. Eu tenho certeza que o Senhor te escolheu. Mas talvez, por você achar que você é forte o suficiente para resistir, estar de frente com o inimigo, de frente com o pecado, eu quero te dizer nessa noite, foge. Foge. Paulo está dando um conselho para Timóteo. Foge dos laços do diabo, porque talvez você não vai ter força o suficiente. Aleluia. Uma das coisas que eu sempre falo, a carne não se converte. Todos os dias nós precisamos lutar contra a nossa carne, mas o nosso espírito precisa estar forte, através da nossa busca, através da nossa intensidade com Jesus. Então vamos ter uma maturidade espiritual, porque Deus não tem culpa de nada. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia. Mas você precisa correr daquilo que o inimigo tem apresentado a ti e tem te feito perder aquilo que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. Glorificado e eterno é o teu nome. E Paulo aconselhando Timóteo de todas as outras coisas. Paulo no versículo 19, 20 e 21 está dizendo a Timóteo: Timóteo, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Ele já estava alertando a Timóteo: Timóteo, fica ligado, preste atenção, que numa grande casa ou em algum ambiente grande não vai ter só vaso de ouro e de prata. Tem vaso de madeira e de barro também. Era fato que Paulo entendia que através de olhares de muitas pessoas, as pessoas só davam valor para vasos de ouro e de prata, porque eram vasos que tinham mais destaque, que tinha mais luz, que resplandecia mais. Então Paulo já estava preparando Timóteo. E algo que me chama a atenção aqui
que Paulo ele não destaca qual vaso seria de honra e qual vaso seria de desonra. Eu consigo entender aqui que, diante de todos os vasos, alguns trariam honra e outros trariam desonra. Então eu começo a entender aqui que a atitude que diria se aquele vaso ia trazer honra ou desonra. Eu tenho certeza que você sabe que você é vaso na mão do Senhor. Se a gente voltar para o início de todas as coisas, quando Deus cria o homem, Ele tira o homem do barro. Então você tem convicção e certeza da tua essência, de quem você é. Só que Paulo precisava aconselhar, e esse conselho nos alcança até hoje. Para que a gente precisa tomar cuidado, assim também como os bispos, os pastores estão de frente de uma igreja que o Senhor levantou sendo um líder espiritual, um anjo da igreja. Porque infelizmente tem alguns pastores que se deixaram se corromper por isso, por dar crédito somente aos vasos de ouro e de prata. E Paulo precisava aconselhar e orientar Timóteo. Mas eu tenho certeza que você está sendo preparado, você está sendo levantado por Deus para entender que aquilo que vai dar honra ao vaso são as atitudes. O vaso de ouro realmente é um vaso bonito, que se destaca. Ele tem um valor próprio, ele tem um brilho próprio. Mas o Senhor ministrava algo no meu coração, dizendo o seguinte: o vaso de ouro, ele tem um valor que a terra dá. O vaso de ouro é bonito, sim, porque ele tem um valor que o homem dá. Mas ele é vazio por dentro. Então, guarda a sua mente e tenha discernimento para quem você vai dar honra. Não é pecado honrar um homem de Deus, não. Não é pecado honrar uma mulher de Deus, não. Mas tenha discernimento, porque talvez você, dentro de uma igreja, fazendo parte de um ministério, chega um pregador, bem apresentável, bem bonito, com um blazer caro, com um relógio caro, e você está dando honra para ele, pelo que ele está vestindo. Assim é o vaso de ouro. Ele mostra o brilho que ele tem por fora e o valor que o homem dá, porém ele está vazio por dentro. Ele consegue sim ministrar, ele consegue sim entregar aquilo que ele meditou na palavra, porém ele está vazio por dentro. Em algum momento ele não consegue suportar a aflição e até se desviar daquilo que o Senhor tem para a vida dele. O que eu preciso fazer, irmão Charles, quando eu discernir um vaso de ouro que infelizmente está se corrompendo por causa do valor que a terra tem dado a ele? Ore. Ore. Porque você precisa entender a essência do vaso de barro que você tem. O vaso de prata é um vaso que também tem um brilho. Porém, se você deixar ele muito tempo no ambiente, esse vaso de prata ele se embaça. E você precisa a todo momento ter um paninho para dar um brilho para esse vaso. Infelizmente, no nosso tempo a gente vive e presencia isso também. O vaso de prata ele só consegue estar de pé. O vaso de prata ele só consegue estar brilhando, estar bem, quando tem alguém ali passando a mão nele, quando tem alguém ali elogiando ele. Esse vaso de prata, em qualquer culto que ele estiver, ele precisa ter oportunidade, porque senão ele vai para casa sem oportunidade e vai embaçado.
e começa a se corromper. O vaso de prata, ele precisa a todo momento estar em destaque, porque senão ele se embaça. E Paulo está aconselhando e preparando Timóteo. Não é diferente para as nossas vidas. O Senhor tem honra para ti. O Senhor tem grandes coisas para ti. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas você precisa ter discernimento, estar maduro, para que você não se corrompe como esses dois vasos, ouro e prata. Aleluia. Eles se corromperam. E a Bíblia vai falando sobre um vaso também de madeira. E o vaso de madeira, isso que me chamou a atenção também. Para você preparar um vaso de madeira, para você preparar algo de madeira e também um vaso, você precisa derrubar uma árvore. E muitas das vezes a gente vai encontrar, você precisa... O Senhor está preparando essa igreja para viver grandes coisas. Aleluia. O Senhor está preparando essa igreja para viver o extraordinário. Como assim, irmão Charles? Diante dessa catástrofe que nós estamos vivendo na nossa nação, diante dessa corrupção, o céu não depende da terra para entregar aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Então você precisa entender que você tem grandes coisas para viver. Mas o Senhor precisa te preparar, que você vai se deparar com esses vasos. Assim como Paulo estava aconselhando Timóteo numa direção do céu. Não é diferente nessa noite. O Senhor quer te preparar e te aconselhar. Que você vai entrar em lugares, em ambientes. Só que você não pode se corromper. E você não pode deixar aquilo entrar no teu coração. E o vaso de madeira, para ser pronto, primeiro ele precisa da madeira. E a madeira, para chegar na mão do homem, ela precisa ser derrubada a uma árvore. E o vaso de madeira é assim por muitas das vezes. Você vai se deparar com alguém querendo chegar em algum lugar. Mas para ele chegar, ele vai querer passar uma rasteira no seu irmão. Ele vai querer derrubar alguém. Mas guarde o seu coração. Diante desses conselhos, diante de todos os vasos que você vai presenciar, ore. Ore para que o Senhor possa ter misericórdia e preparar o teu coração e a sua mente. Aleluia. O vaso de barro é o vaso que por muitas das vezes, numa festa, não é uma ocasião especial, num evento grande, num ambiente onde está acontecendo algo, por muitas das vezes está lá no cantinho, está lá no canto e não está em destaque. E o vaso de ouro está no alto, em destaque, tendo os holofotes do homem, tendo um valor que a terra está dando, mas está vazio por dentro. E o vaso de barro, por muitas das vezes, está no canto, talvez dentro de uma cozinha, preparando uma cantina. E o vaso de ouro está aqui no altar, sentado esperando a oportunidade dele. Aleluia. Mas como assim, irmão Charles? Qual é o correto? Qual é o certo? O certo é em você, o certo é você entender a tua essência. Aleluia. O certo é você entender que independente se alguém está em destaque, se alguém está debaixo de holofotes, se ele estiver vazio por dentro, vai chegar um momento que ele não vai suportar. Vai chegar um momento que ele não vai aguentar. E ele vai precisar
entrar para debaixo do fogo, assim como ouro e prata, para ser purificado. E você precisa entender que você, sendo um vaso de barro, mesmo estando no cantinho, talvez chegando antes desse culto, para varrer a igreja, limpar a igreja, lavar o banheiro, e você não está sendo honrado por Deus. Mentira do inimigo da tua alma. Mentira. Você precisa entender a essência que está sobre a tua vida. Alabanço, que me negaçando, fome negaçai. Estou caminhando para o final. Você precisa entender quem você é. Qual é a sua essência? Então não se preocupe. Não se preocupe. Se você não tem o valor que você desejaria ter da terra, existe um eterno te olhando. Existe um eterno, aquele quem te chamou, cuidando de todas as coisas. E no momento certo, você será honrado pelo Senhor. Então você precisa dar valor a esses conselhos que Paulo está dando a Timóteo. Você precisa dar valor ao seu pastor, ao seu bispo, quando te aconselha. Você precisa dar valor à direção que o seu bispo te dá. Você precisa dar valor. Isso faz parte da preparação para você viver aquilo que o Senhor tem para ti. Você precisa dar valor quando o teu líder espiritual te dá uma missão. E por mais que você acha que de tanto você se entregar e se empenhar na obra, você queria algo maior. Ei! Você precisa entender quem você é e a sua essência. Então saia daqui nessa noite entendendo. Quer viver algo novo do Senhor? Amém, eu também quero. Mas nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e entender se existe algo morto em nós que o Senhor já nos entregou. E despertar aquilo que existe em nós, para que o Senhor possa entregar algo novo. Glória a Deus. Você precisa entender que a gente não pode, em momento nenhum, se embaraçar com as coisas desse mundo. Porque embaraço, a gente está meio preso. Então a gente consegue ainda se movimentar. E porque a gente está se movimentando, a gente acha que está bem. Mas a nossa mente está embaraçada. Talvez por coisas pequenas você não está vivendo algo grande do Senhor. Então não se embarace. Confie. Acredite. Saia para sua casa entendendo e perguntando a Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para viver aquilo que você tem? O que eu preciso despertar em mim, Senhor, que tu já me entregou, eu nem me lembro mais. E guarda o meu coração e a minha mente, Senhor, para que quando eu estiver diante de alguns vasos, eu não se corrompa e eu possa viver e estar vivo em mim a essência de vaso de barro que o Senhor me deu. O vaso de barro, para ser pronto, o oleiro precisa ir lá na lama, no lamaçal, aonde precisa trabalhar o barro e tirar muitas impurezas. Esse vaso de barro, por muitas das vezes, é alguém que está lá fora, diante de um lamaçal de pecado. E você e eu, por muitas das vezes, vira as costas para isso e não tem coragem de ir. Se você é um vaso de barro e sabe de onde Jesus te tirou, você precisa se posicionar e entender que lá fora nas praças, lá fora nas ruas, existe alguém que aos nossos olhos muitas das vezes não tem valor, mas aos olhos de Jesus, aos olhos do Eterno, ele é o barro que precisa ser trabalhado. Aleluia. Estando na mão do oleiro, aperfeiçoado por ele,
para que ele precisa ter uma essência que você tem hoje. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 7, 4, 7, vai dizer que temos, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória. Nós precisamos entender que por muitas das vezes, se a gente almejar ser um vaso de ouro, a gente vai perder o caminho e achar que a glória é nossa. A Bíblia está deixando bem claro aqui que no vaso de barro é onde tem a excelência, aonde tem o tesouro. Ei, você precisa entender aquilo que está sobre a tua vida. Você precisa entender que aquilo que está sobre a sua vida, você sendo vaso de barro, é que precisa ter honra e glória. É o que precisa brilhar. Aleluia. Então não se corrompa. Que aquilo que o Senhor possa fazer na sua vida possa ainda mais resplandecer. O vaso de ouro é bonito, é lindo, tem um valor, tem um brilho, mas ele não chama a atenção de quem o fez. O vaso de barro, se você pegar, eu preciso terminar assim. O vaso de barro, se você pegar, você consegue ver os detalhes, a excelência do trabalho. Aleluia. Talvez em algum momento você consegue ver, e você consegue dizer, quem fez esse vaso? Quem preparou esse vaso? Que trabalho extraordinário! Que profissional de excelência! O vaso de barro, automaticamente ele te faz querer saber quem fez o vaso. Ele te influencia a querer conhecer o Criador. Eu termino essa mensagem te perguntando, me perguntando. Qual é a influência que você tem deixado aonde você está passando? De um vaso de ouro? Que alguém olha e fala, está achando que é o tal, só porque prega muito. Está achando que é o tal, só porque canta muito. Ou você é um vaso de barro, que aonde você está passando, as pessoas estão dizendo, olha o brilho que ele tem. Olha, ele tem algo diferente. E a pessoa automaticamente para e te diz assim, o que aconteceu? Antes você era nada, hoje você está diferente. Eu preciso conhecer e entender o que você fez. Aleluia. Quem te tornou assim? E você vai dizer, eu sou vaso de barro na mão do oleiro. E quem está me refazendo, quem está aperfeiçoando, quem está me preparando é Jesus. Quem você está influenciando? Aonde você está indo? Talvez dentro do teu trabalho, dentro da tua escola, na rua, aonde você está passando? Qual é a influência que você tem deixado de alguém soberbo que está se achando por aquilo que o Senhor tem feito na tua vida? Ou a influência que você tem deixado de alguém que foi transformado na mão do oleiro? Eu quero deixar um conselho para a tua vida. Seja um vaso de barro. Seja um vaso de barro. Seja um vaso de barro, para que você possa influenciar alguém a ponto de querer conhecer quem é o Criador. Quem é o Criador? Maravilha! Lucas 7, eu termino agora. Lucas 7, 36, se não me falar a memória. Dentro de uma casa, Jesus está. E dentro dessa casa, entra uma mulher. Aos olhos de muito, aos olhos da nação, da população, era uma prostituta. Só que ela carrega um vaso de alabastro. Era dentro da casa de um religioso, um fariseu, que tinha um conhecimento
Ele tinha uma reputação. Ele falava bem. E ele se incomodou com aquela situação de uma prostituta entrar na casa. E ela era tão ousada. Ela não se importou com a festa. Ela enfrentou a situação e entrou com um vaso de alabastro, que naquela época valia uma grande quantia, tinha um grande valor. E ela foi até Jesus, e Jesus dá atenção a ela. E Simão, se não falha a memória, ele questiona. Se ele soubesse quem ela é, se ele soubesse o que ela faz, ele não daria atenção. Algo que me mexe comigo é o seguinte: Jesus nos ensina que o Senhor não se importa com aquilo que o homem fala ao seu respeito. O Senhor não se importa e não está preocupado com aquilo que o homem está falando ao seu respeito. Ela poderia ser uma prostituta, mas ela fez aquilo que ninguém tinha feito antes. Talvez em algum momento da tua história, da sua vida, alguns questionaram pela atitude que você tomou, mas foi algo que você fez que ninguém tinha feito antes. Aí o Senhor iniciou uma transformação na sua vida. O Senhor iniciou algo novo na sua vida. E alguns questionaram. E talvez hoje ainda está tentando te parar com palavras: não dê ouvido a isso. Faça aquilo que ninguém tem feito pela obra do Senhor. Se você faz parte desse ministério, esteja do lado do bispo, esteja do lado da pastora, fazendo aquilo que ninguém está fazendo. E aquilo que ninguém está fazendo é fato. Que vai falar: está querendo se aparecer. Um conselho que eu te dou: só não perca a essência daquilo que o Senhor te entregou. E faça como aquela mulher, o diferente. E não se preocupe com os religiosos, porque assim o Senhor irá transformar e te entregar algo grande da parte do céu. E diante do vaso de ouro, de prata, talvez a gente se pergunte: não tem jeito para o vaso de ouro, de prata? Existe sim um jeito. O fogo. O vaso de ouro, diante de tanta corrupção, ele pode um dia ser um vaso de honra, sim, e trazer honra para Jesus. É só ele deixar ser purificado de todas as coisas que corrompeu ele um dia. Então, quando você olhar para algum vaso de ouro que está sendo corrompido, não olhe com o olhar dizendo: já era, não tem mais jeito. Apenas olhe para que o fogo do Espírito possa descer sobre a vida dele, para que ele haja uma purificação e seja preparado novamente como vaso de honra, pronto para uma boa obra, assim como um vaso de barro na mão do oleiro. E eu termino perguntando ao teu coração: se essa palavra ministrou o teu coração, se essa palavra veio de encontro ao seu coração, e você entende que você precisa fazer uma análise, fazer uma reflexão e despertar algo que o Senhor já te entregou, que está morto, levante do seu lugar e diz para o Espírito Santo trabalhar em teu coração, para que você possa ser aperfeiçoado, para que esteja pronto para uma boa obra, aonde você estiver. Você precisa entender quem você é e a essência que você nunca pode perder, que é do Espírito. Quem entendeu essa palavra? Quem entende?
Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Aleluia. Labaxu devassai. Foi uma palavra, Senhor, de confronto aos nossos corações. Mas a tua palavra vai dizer, Senhor, que tu, o filho que você ama, tu corrige. E é tão bom, Senhor. É um privilégio de entender, Senhor, que tu nos ama e quer nos preparar, Senhor, para que nós possamos ser vaso de honra, vaso de excelência na tua obra, Senhor. Aleluia. Então que nós possamos sair daqui amando que nós possamos sair daqui entendendo, Senhor, quem somos nós nas tuas mãos. O nosso coração blindado, a nossa mente blindada. Que aonde nós estiver, somos vasos de barro em tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela vida do bispo. Obrigado por cada um, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Alabaçum de vassai. Alabanço que bebedegaçando como ele. Olha. Lombum te fu que menevasso como de plar que fogo ele raci. Olomontu que menegassim de vanto no que ele raça. Que levianto de vassum de caço no fogo ele raci. Lombum te